Salve, salve, galerinha! Dando continuidade ao nosso estudo das funções inorgânicas, ainda falando sobre os ácidos, segundo o conceito de Arrhenius. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouquinho sobre a classificação desses ácidos, ok? Aqui eu coloquei novamente a definição do que seria ácido, segundo Arrhenius, para vocês fazerem uma retomada, para vocês relembrarem aí a partir de que, a partir de qual experimento, por que foi que Arrhenius chegou a essa definição de ácido. Então, aqui nós temos os exemplos, tá? Não vou entrar em detalhes porque eu já expliquei, mas eu achei importante recolocar aqui nesse slide, tá? Hoje nós já sabemos que todo íon H+, ele liga-se à molécula de água, formando sempre um íon de 3 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, que é o que nós chamamos de hidrônio ou hidroxônio, ok? E aí a classificação dos ácidos. Os ácidos, eles são classificados de acordo com o número de hidrogênio ionizáveis. Aí nós temos aqui os monoácidos. O que são monoácidos? Os monoácidos são aqueles ácidos que no processo de ionização a molécula ela produz apenas um H+, como por exemplo o ácido clorídrico ou outros tipos de ácidos aí, onde na ionização há a produção apenas de um hidrogênio na molécula. É esse hidrogêniozinho aqui, pessoal, ok? Nós também temos os diácido. Como o próprio nome diz, di vem de 2. Na ionização, acontece a produção ou a molécula ionizada, ela produz 2 hidrogênio ou 2H+, ok? E aí nós temos os... Desculpa, pessoal. E aí nós temos os triácidos. Olha, voltando aqui nos diácidos, porque era isso que eu queria fazer. Aqui nós temos 2 hidrogênios ionizados, ok? 2 hidrogênios ionizados. É só vocês olharem aqui também, ó, 2 hidrogênios ionizados. Aí os triácidos, na ionização, a molécula ela produz quantos hidrogênios ionizados? 3 hidrogênios ionizados, ok? É importante vocês compreenderem isso aí, que a primeira classificação é de acordo com a quantidade de hidrogênio que sofreu um processo de ionização. E o tetrácido são aqueles que sofrem uma ionização e a formação de 4 hidrogênio ionizado. 4 hidrogênio ionizado, ok? É importante nós compreendermos que nós não podemos confundir diácidos com monoácido, tudo bem? Olhem só aqui um exemplo. Aqui nós temos praticamente a mesma fórmula química. Olha só aqui, essas duas aqui. É praticamente a mesma fórmula química, correto? Tem 3 hidrogênios, não é isso? Correto? Mas quantos oxigênios nós temos aqui? Aqui nós temos 3 e aqui nós temos 2. No processo de reação iônica com o hidrogênio, nós vamos ter a formação, a liberação apenas de 2 hidrogênio aqui, então ele vai ser um diácido. E aqui nessa reação, nós vamos com água, né, em solução aquosa, nós vamos ter apenas a formação de um hidrogênio. Por isso que ele é um monoácido. Continuando. E aí a segunda característica que nós temos é quanto à presença de oxigênio, tá? É muito importante nós entendermos um pouquinho sobre essa questão da
presença e da ausência de oxigênio. Quando nós falamos de um composto, de uma molécula que apresenta hidrogênio, mas, não tem oxigênio, nós estamos falando de hidrácidos, porque todos hidrácidos são ácidos que não possuem oxigênio. Pessoal, é muito importante enfatizar isso aqui. Os hidrácidos, hidrogênio, são ácidos que contêm apenas hidrogênio. São exemplos aqui, ó. HCl, HCN, H2S. Olha só, são ácidos que não possuem, tá ok? Quem não possuem oxigênio, porque eles vão possuir sempre hidrogênio, porque segundo a teoria de Arrhenius, todo ácido vai apresentar hidrogênio ionizado, ok? E os oxiácidos? Os oxiácidos são aquelas moléculas que, além de apresentar o elemento químico hidrogênio, porque é o que caracteriza o ácido, ele vai apresentar também oxigênio, ok? Então, todo ácido, além do hidrogênio, ele vai apresentar uma ou mais moléculas de oxigênio, tá? Terceiro, quanto ao número de elementos químicos. Nós temos aqui os compostos que são chamados de binário. Nós temos aqui os compostos que são chamados de ternário e quaternário. Binário por quê? Porque quando eu olho para esse composto aqui, eu só vejo dois elementos químicos, o hidrogênio e o cloro. Quando eu olho para esse composto aqui, eu estou vendo dois compostos. Professora, mas tem duas moléculas de hidrogênio aí. Sim, mas nós estamos falando sobre quantidade de moléculas. Nós estamos falando de elementos químicos. Aqui eu tenho duas moléculas de hidrogênio. Ótimo, mas é o mesmo elemento químico, hidrogênio, hidrogênio, ok? Então, quanto ao número de elementos químicos, aqui eu tenho dois elementos químicos diferentes, ok? E o ternário? O ternário é aquele que apresenta três elementos químicos diferentes. Observem aqui o mesmo exemplo aqui, ó. Aqui nós temos o ácido cianídrico, não é isso? Ó? HCN, ótimo. São três elementos químicos. Aí, eu olho para esse próximo exemplo e eu vejo duas moléculas de hidrogênio, eu vejo uma molécula de enxofre e 4 moléculas de oxigênio. Nossa, professora, aí passou, hein? Não é ternário, não. É ternário, sim, porque independe da quantidade de moléculas, o mesmo elemento químico, independe da quantidade de elementos químicos da mesma espécie, o que vai determinar é qual elemento químico está composto na forma e não a sua quantidade de moléculas. E quaternário, quando possuem 4 elementos químicos. Observe esse exemplo aí, nós temos um hidrogênio, nós temos 4 moléculas de hidrogênio, mas hidrogênio ele é só hidrogênio. O elemento químico é hidrogênio. Nós temos o ferro, ok. Nós temos aí o carbono e nós temos o nitrogênio. A proporção deles não influencia nessa classificaçãozinha quanto ao número de elementos químicos, não, ok? A quantidade de elementos na molécula não interfere na classificação quanto ao número de elementos químicos. Ele pode estar lá, 4 moléculas de hidrogênio, mas mudou o elemento químico? Não mudou o elemento químico, ele continua sendo somente hidrogênio, ok?
Continuando. Quanto ao grau de ionização, só relembrando que nós vimos o que é grau de ionização, que ele varia de 0 a 100, tá? E é essa variação que determina se o ácido ionizado, ele é fraco, moderado ou forte. Ele é fraco quando ele tem um grau de ionização igual a 0,2%. Ele vai ser chamado de moderado quando ele atinge até 27% de moléculas ionizadas em uma reação iônica. E ele é forte quando ele apresenta até 92%. Ou seja, quando na ionização, no processo de ionização, 92% de moléculas sofreram ionização, ok? E aí, pessoal, só uma observação aqui, né? Quando nós não conhecemos o grau de ionização, nós podemos aplicar a seguinte observação para classificar os ácidos. Isso aqui, essa formulazinha, né? Essa definiçãozinha, melhor dizendo, essa regrinha ela vai ser usada apenas para hidrácidos, ok? Ácidos, nós vamos ver como trabalharmos os hidrácidos, os oxácidos, desculpa, em relação ao grau de ionização. Para os hidrácidos, nós temos o seguinte: quem são os hidrácidos fortes? Ácido clorídrico, ácido bromídrico e o ácido iodídrico, ok? E nós temos o moderado, que é o ácido fluorídrico. E os fracos, professora? Os demais hidrácidos. Tudo bem? Então, pessoal, nós vamos parar nessa classificação. Nós ainda temos outras classificações, como eu falei para vocês, que é para os oxácidos, que nós devemos realizar um cálculo para determinar se ele é forte, se ele é fraco, se ele é médio, se ele é muito forte, tá? E também depois nós veremos, além disso, a classificação dos ácidos de acordo com outras propriedades, tá ok? Então, um beijo a vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula online.